e o ritmo de vacinação no Brasil em junho está em 990 mil doses por dia, que amplia a possibilidade de se ter 70% da população vacinada até dezembro. Vamos saber se essa é uma perspectiva realista ou otimista com a epidemiologista Carla Domingues, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Bom dia, doutora, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carlina. Bom dia, Vitor. É um prazer estar falando com vocês novamente. Bom, doutora, primeiramente, justamente isso que eu quero perguntar para a senhora, se é de fato uma perspectiva, a gente quer que seja, né, que isso aconteça de fato, essa perspectiva otimista, mas o Brasil ainda depende de vacinas de fora, depende de insumos, então pode ser que isso de fato aconteça ou não dá para ter uma certeza ainda de que até dezembro estaremos em uma situação tranquila? Carlina, eu acho que essa é uma perspectiva concreta e factível de ser cumprida, né? Nós estamos vendo, como você acabou de colocar, uma média de vacinação, aceleramos agora, passando para quase 1 milhão de pessoas. Já tivemos alguns dias vacinando em torno de 1 milhão e 700 mil pessoas por dia. Então, já estamos vendo a capilaridade e a capacidade do SUS de fazer vacinações com grande volume de pessoas, sem aglomeração, sem tumulto, realmente de forma organizada. Mas, como você também disse, precisamos de vacinas chegando em ritmo, sem interrupção, né? Então, infelizmente, ainda estamos vendo a produção de biomanguinhos e tanto do Butantan dependendo de receber a matéria-prima que vem da China. E se a gente não tiver essa regularidade para que a produção final seja concluída aqui no nosso país, vamos ver, inclusive, essa intermitência e parando, como vimos essa semana em Mato Grosso do Sul, tendo diminuição da vacinação por falta de vacina. Então, precisamos garantir essas entregas regulares para que a gente possa, até o final do ano, estar com a nossa população devidamente vacinada. Pois é, doutor, e queria um prognóstico da senhora em relação aos próximos meses. A partir de que momento, finalmente, nós vamos assistir a uma queda considerável dos casos, das internações, das mortes por Covid-19? Porque nessa sexta-feira atingimos o maior número diário de contaminações pelo coronavírus. O número de mortes também segue subindo num ritmo muito acelerado. Possivelmente, nesse final de semana, vamos bater a marca de 500 mil mortes. Com a experiência da senhora à frente do Programa Nacional de Imunizações, é possível prever a partir de quando esses casos e mortes finalmente começarão a cair, doutora? Então, Vitor, quando a gente olha já os dados da vacinação, a gente já começa a enxergar uma vacinação exitosa, né? A diminuição do número de óbitos e internação na população idosa já consegue-se, inclusive, mostrar a efetividade da vacinação, com uma diminuição muito importante. No entanto, nós estamos vendo, né, a epidemia ficando mais jovem, né, atacando as pessoas mais novas. Então, hoje, o que nós estamos identificando? Uma maior internação na população entre 40 a 60 anos. Por isso, precisamos acelerar na vacinação neste grupo para que a gente possa ter impacto não só na diminuição da internação e do óbito, mas também da transmissão da doença, porque esse grupo ainda é o que mais sai para a rua, que mais aglomera e é o que mais transmite a doença. Então, enquanto nós não tivermos a população pelo menos até 40 anos vacinada com 2 doses, ainda não é possível a gente prever uma diminuição da transmissão da doença. Por isso, é importante que todos compareçam quando forem convocados, né? Cada local está tendo uma vacinação por faixa etária diferente, então fiquem atentos à chamada da sua idade, compareçam e, principalmente, Vitor, volte para tomar a segunda dose, porque nós só estaremos com a nossa população protegida com as 2 doses completas. Ô, doutora, ontem eu percebi na internet uma movimentação com esses anúncios, né, de alguns estados e cidades de antecipação do calendário de vacinação, uma movimentação principalmente deste público jovem, a quem a senhora referia agora, de comemoração, porque ano que vem vai ter carnaval, voltaremos a ter carnaval. Será realmente seguro voltar a ter uma festa como o carnaval? Não existe a possibilidade de uma nova onda da pandemia por conta de outras cepas, mesmo com a maioria da população vacinada?
Eu acho que é muito cedo para a gente dizer que não vacinando, que a população estando devidamente vacinada, que nós teremos outras cepas que estarão interferindo nessa imunidade da população. O que é que nós estamos vendo até agora, Kalina? Que todas as novas cepas, as vacinas funcionaram, então elas foram efetivas para essas novas cepas. Mas nós não sabemos o futuro, né? Tanto se essa imunidade da vacinação vai ser duradoura, né? Se nós vamos precisar fazer reforços no futuro, ou se essas vacinas terão interferência dessas novas cepas. O que nós estamos vendo nos países que conseguiram já atingir uma média de 60% da população vacinada é que eles já liberaram o distanciamento social, inclusive o uso de máscaras. Então, é isso que a gente espera que aconteça no nosso país. Mas, para isso, precisamos garantir que pelo menos 70% da nossa população esteja vacinada com 2 doses. Então, nós vamos ter que monitorar a situação do próximo ano, mas eu acredito que sim. Claro que vai ter que ser pensado um novo modelo de carnaval, né? Um novo modelo de aglomeração. Não acredito que a gente vai conseguir fazer festas que se acumulem 3, 4 milhões de pessoas num único dia, numa cidade. Mas eu acredito sim que será possível pensar num novo formato para essas festas, mas que a gente já possa conseguir fazer festas com aglomerações no ano que vem, desde que estejamos com a nossa população devidamente vacinada. Pois é, doutora, já que a Kalina perguntou sobre o ano que vem, uma curiosidade que sempre surge é se a campanha de vacinação contra o coronavírus pode se tornar permanente, ou seja, mesmo depois de aplicadas as 2 doses que estão previstas agora, que a vacinação contra o coronavírus seja integrada ao calendário nacional, que todos os anos tenhamos que tomar essa vacina, ou pelo menos que no ano que vem haja uma dose de reforço. O que a senhora imagina? Eu acho que nós vamos ter que identificar o comportamento dessas vacinas. Como eu coloquei, nós estaremos protegidos com 2 doses, ou quando você for monitorando, vai se vendo que você está perdendo a titulação de anticorpos. Se isso acontecer, e principalmente for uma queda drástica, com certeza será necessário fazer uma terceira dose, uma dose de reforço, como podemos chamar. Mas isso vai ser para todas as vacinas, né? Nós estamos hoje usando 3 vacinas, já possivelmente esse mês já vamos começar a usar a 4ª vacina com a entrada da Janssen. Possivelmente até o final do ano teremos a Sputnik ou outras vacinas. Então vamos ter que ver, Vitor, como foi o comportamento de cada vacina nessa questão da manutenção dos títulos de anticorpos. Também teremos que ver se essas novas cepas vão interferir na eficácia da vacina, se de uma específica vacina ou se de todas. Então, eu acho que é isso que vai definir o rumo do novo programa de vacinação nos próximos anos, né? Ou se o vírus, com essa vacinação em massa nos países, ele vai desaparecer ou vai se tornar um vírus com uma incidência muito baixa. Então, precisamos monitorar, precisamos acompanhar, as pesquisas precisam ter investimento, então é preciso, né, que o governo, não só do nosso país, mas do mundial, continue investindo na ciência, porque é ela que vai nos dar essas respostas que nós precisamos para saber qual vai ser o futuro da pandemia nos próximos anos. Agora, doutora, claro que é indiscutível a importância da vacinação, mas queria ouvi-la a respeito do que acontece no Chile. O caso do Chile sempre vem sendo mencionado, porque por lá quase a metade da população já foi imunizada com as 2 doses da vacina e mesmo assim o país ainda enfrenta uma aceleração dos casos. Nessa semana, a região metropolitana de Santiago, que é a capital do Chile, entrou em lockdown mais uma vez e por lá o que chama a atenção é que praticamente toda a maior parcela, na verdade, da campanha vem dependendo da Coronavac. 80% das doses aplicadas no Chile são da Coronavac. Por que esse crescimento ainda dos casos no Chile, doutora? Nós temos que analisar concretamente o que está acontecendo no Chile, qual foi a população que foi vacinada. Como eu disse, né, possivelmente eles vacinaram as pessoas de uma certa idade e a população que ainda transmite a doença não foi vacinada. Então, temos que analisar esses dados, entender se uma nova cepa entrou no Chile e ela está interferindo na vacina. O que nós estamos vendo aqui no Brasil? No primeiro trimestre, basicamente, nós utilizamos a Coronavac. A gente não tinha outra vacina. Só a partir de abril que realmente a AstraZeneca começou a ser fornecida com uma maior velocidade. Então, nós já estamos vendo o comportamento da diminuição da carga da doença na população idosa com a Coronavac, da mesma forma como nós vimos em Serrana, né? O impacto da vacinação. Mas ainda é cedo para a gente dizer se a Coronavac ou outra vacina vai se comportar da mesma
mesma forma em todos os países. Por isso que a gente precisa monitorar, inclusive, possivelmente, a gente pode pensar, como você colocou a questão do reforço, pode ser que a gente pense em fazer o que a gente chama de intercambiabilidade de vacinas. Você tomou a Coronavac, possivelmente você vai poder tomar um reforço da Pfizer ou da AstraZeneca. Então, os estudos estão avaliando essa questão de que, possivelmente, combinando outras vacinas, você tem um reforço maior da imunidade e uma proteção maior da população. Então, vamos ter que analisar essa situação do Chile muito de perto para que ela possa realmente nos dar evidências de como a campanha de vacinação vai ter que se comportar em outros países. Bom, conversamos com a epidemiologista Carla Domingues. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Um excelente fim de semana para a senhora. Eu que agradeço e lembrando a população, não deixem de se vacinar e principalmente retornar para a segunda dose. Um abraço.